Olha, é impressionante como que nós ficamos preocupados com aquilo que as pessoas dizem de nós. É impressionante o tanto que perdemos a paz, a tranquilidade por causa daquilo que as pessoas falam da gente. Às vezes falam algumas coisas que são até verdade, mas a gente não gosta que seja assim. É interessante demais como que isso atinge a gente e pode nos paralisar. O texto que a gente vai ler hoje é um resultado de alguém que está muito perturbado, está muito, assim, com a mente tumultuada porque estão falando dele. E ninguém está isento de passar por situações como essa. O que é interessante é que não importa o nível de comprometimento que você tem com a sua demanda, com a sua empresa, com a sua igreja, com a sua escola, com aquilo que você acredita, você também pode ser afetado por isso. Não é uma questão de saber muito que livra a gente de ter sentimentos como esse. Saber muito, saber bastante das coisas é bem interessante, é bom. Com certeza nos auxilia a resolver muitos problemas. Mas isso não isenta que você, que eu, que nós aqui, fiquemos atordoados quando alguma coisa fica mal entendida a respeito do nosso relacionamento. É assim que funciona. O apóstolo Paulo, um homem muito bem treinado, antes de ser apóstolo já era um homem muito inteligente, conhecia bastante coisa, foi muito bem educado na sua religião, na escola da época. E depois, algo absurdamente maravilhoso aconteceu na vida do apóstolo, do Paulo, do Saulo, que não era ninguém religioso cristão, ele era um judeu, ele é religioso como judeu, não como cristão, que ele seguia um determinado caminho e ele foi jogado ao chão e a vida dele mudou totalmente. Todos nós que conhecemos ou já ouvimos de alguma maneira essa história. Ele foi jogado ao chão e quando levantou já era uma outra pessoa que nascia ali. Isso também é muito interessante. Olha aqui para mim, preste atenção. Se Deus te derrubar, aproveite para levantar uma nova pessoa. Aproveite para se erguer diferente do ser que foi derrubado ao chão. Porque se foi Deus que te derrubou, Ele não está querendo te destruir. Ele está querendo transformar a sua vida. Ele está querendo mudar o rumo da sua história. Ele está querendo mudar o seu coração, que está apegado a coisas que não podem te satisfazer. E se Deus te derrubar, então, aproveite para levantar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele levantou uma nova criatura e ele assumiu uma nova postura na vida dele daí em diante. Tudo aquilo que ele perseguiu, agora ele tinha que proclamar. Tudo aquilo que ele negou, ele agora assumia e colocava na camisa para todo mundo ver. Tudo aquilo que ele brigou e arrastou pessoas para poder machucar porque elas pensavam daquele jeito, agora ele era um deles. Ele fazia parte do caminho, aquele caminho que ele perseguiu até então. E ele vai, por um chamamento de Deus, ele se intitula como um nascido fora de tempo, se tornar um apóstolo importante ali para a igreja, escreve cartas, visita as igrejas, planta igrejas, sai num trabalho missionário desbravador, indo para vários lugares e falando a respeito de Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou, e por isso ele pode ser importante para mudar a vida das pessoas, porque se fosse apenas, tivesse sido um exemplo, morrido e ficado por isso mesmo, era só mais um. Mas ele morreu e ressuscitou porque ele é Deus. E ele vai sair falando isso para todo mundo, e ele vai arrumar confusão para todo lugar que ele vai. E o impressionante disso é que ele arruma confusão na igreja também. Ele arruma confusão com o povo da igreja. Porque ele escreveu uma carta, a primeira carta aos Coríntios. Se você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não leu, quando ler, vai perceber isso que eu estou dizendo. Ela tem um monte de puxão de orelha. Tem um monte de cutucão. Ela tem vários itens, vários momentos onde Paulo fala, olha, o que vocês estão fazendo está feio.
Não é bonito o que vocês estão fazendo. Está errado. Não pode viver assim. Quem nasceu em Cristo Jesus não pode ser uma criatura que continua convivendo com esse tipo de coisa. E ele fala isso tudo lá na carta, na primeira carta aos Coríntios. Só que tem um problema. A gente não gosta de se ouvir determinadas coisas. A gente não gosta que falem mal da gente. A gente sofre porque achamos que somos muita coisa, somos muito importantes, que ninguém pode mexer na minha imagem. A gente não gosta de ser contrariado. E eles ficam realmente muito bravos com o apóstolo Paulo, ficam bem incomodados com ele. Fica bem difícil. Falam que ele nem apóstolo é. Você nem é apóstolo nada, você é um picareta, um pica-fumo. Você não serve para fazer o que você está fazendo. Tudo isso porque Paulo falou algumas coisas que a gente, talvez se estivesse lá na igreja de Corinto, a gente também não gostaria de ouvir. Tinha coisa muito absurda lá. E eu não preciso ficar desenhando para você aqui. Você pode ler depois, você vai ver. Tinha coisa muito esquisita dentro da igreja de Corinto. Então, aquele lugar que normalmente nós entendemos que é um lugar de paz, de alegria, de contentamento, é um lugar que traz para o Paulo um tormento terrível. Ele fica atordoado, fica assim, os pensamentos dele não funcionam direito. Inclusive, atrapalham ele até a fazer aquilo que ele mais sabia fazer, que ele mais gostava de fazer até então, que é ir pregar o evangelho para as pessoas. Ele fica tão incomodado com aquilo que estão falando dele, porque ele deu lá um corretivo na igreja de Corinto, que ele sente-se incapaz de fazer a obra em determinados momentos. Para isso nós vamos ler, só para lembrar isso, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Olha o que uma fala desagradável pode fazer na vida de uma pessoa. Olha como que nós podemos, sim, ser paralisados quando alguém fala mal da gente. E a gente abraça esse discurso e quer provar alguma coisa e fica preocupado demais com isso. Olha o que pode acontecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 12 e 13. Diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Entendido, meus irmãos? O Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Está tudo pronto, tá fácil. Tá? Verso 13, vamos ler todos juntos, verso 13. Mas eu estava... Quando nós vamos perceber o que está acontecendo, Tito ficou encarregado de ir lá em Corinto, procurar conversar com o pessoal, amenizar aquela situação, acertar, fazer as pazes entre a igreja com Paulo, o jeito que eles vão tratá-lo, explicar o que Paulo quis dizer. Foi lá apagar o fogo, da raiva que eles estavam sentindo dele. Mas é interessante como que uma pessoa do porte, da capacidade, do comprometimento do Paulo, consegue ser atingido, afetado de uma maneira negativa por aquilo que eles estavam pensando, que ele não viu Tito, ele esqueceu das outras coisas, falou, não dá, eu não vou continuar trabalhando aqui, não vou fazer o que eu tenho que fazer, inclusive, mesmo sabendo que a porta estava aberta, que Deus tinha preparado ali as coisas, mas ele falou, eu não estou bem para fazer nada, enquanto eu não conversar com o Tito, enquanto eu não trocar uma ideia com o Tito, eu estou angustiado, e foi para outro lugar, sabe? É como se ele tivesse uma pessoa na frente dele, e ele fazia isso o tempo todo, ele pregava, falava um monte de gente, é como se tivesse um monte de gente em volta dele, pronto para ouvir, e ele está procurando o Tito. E ali estão as pessoas ali, em volta dele, ali, na frente dele, querendo ouvi-lo. Mas ele está olhando e procurando o Tito. E como ele não vê, aí está todo mundo assim, fala, Paulo, a gente quer te ouvir. Nós estamos prontinhos para poder nos entregar para Cristo. A gente quer entregar o nosso coração para Jesus. Jesus realmente é o caminho. E ele está assim, mas cadê o Tito? Cadê o Tito? Tito está aí? O Tito está aí nessa salinha? Será que o Tito não passou ali agora?
Alguém podia olhar se o Tito não foi ao banheiro? E ele fica tão incomodado com isso que ele não consegue fazer aquilo que ele fazia com maestria, fazia com dedicação. Ele não consegue fazer. A Bíblia diz que ele foi embora. Ele foi embora. É mais ou menos o que acontece comigo e acontece com você quando a gente está numa situação parecida com essa. Quando a gente está abalado, quando a gente está triste, quando a gente, por várias questões, está confuso, preocupado com o que estão dizendo a respeito da gente, até as coisas mais básicas e comuns da vida, para a gente fazer, se tornam praticamente impossíveis. A gente não é pai do jeito que tem que ser, porque a gente está preocupado com alguma coisa externa, alguma coisa que falaram, e a gente não conseguiu resolver aquilo, e a gente fica vivendo em função daquilo. E tudo que está ao nosso redor vai sendo deixado de lado, a gente não consegue fazer. Falha. Falha como marido, como pai, como amigo, falha como pastor, falha como gerente, falha de um monte de jeito. Por isso que é muito bom pedir a Deus que providencie cura e tratamento para a gente nessas horas, porque senão a gente corre o risco de fazer muita besteira, ou de ser muito improdutivo, ou de não conseguir fazer de fato as coisas do jeito que elas deveriam ser feitas. Porque todo mundo sofre e é afetado por causa desse tipo de coisa. Sabe o que falaram de você comigo? Só essa pergunta já é um negocinho estranho, né? Depois te conto. Vou fazer aquela brincadeira. Sabe quem perguntou por você, né? Ninguém, né? A gente sofre porque as pessoas pensam coisas da gente, porque elas falam, porque elas não concordam. Às vezes elas estão dizendo até algo que é verdade a respeito da nossa maneira de agir, mas a gente sofre, preocupamos demais com a nossa imagem, sofremos com isso e somos abalados por isso e de vez em quando travamos. O que aconteceu com Paulo aqui? Entrou e foi o seguinte: travou o Nintendo. O disco arranhou. Ele não conseguiu seguir com a música. Resolveu trocar de disco. Vou para outra cidade. Não vou dar conta de continuar aqui. E aí nós vamos caminhando e lendo o que Paulo escreveu nessa segunda carta aos Coríntios. Vamos chegar lá no capítulo 7, que é onde que eu quero parar com você nessa noite. No verso 5 e verso 6. Capítulo 7. Verso 5 e verso 6. Vamos ver. Vamos ler todos juntos. Está sendo projetado, aí fica mais fácil. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Porém, Deus, que anima o desanimado, nos animou com a chegada de Tito. Bem, começa aqui a solução dos problemas de Paulo. Ele está travado. Ele não consegue fazer o que tem que fazer direito. Tudo que ele olha, ele procura o Tito, porque ele quer saber o que Tito tem para dizer. O que foi que o pessoal deu? Qual foi o retorno? Você foi lá? Fui. Conversou com o povo da igreja? Conversei. E aí, o que eles disseram? O que eles estão pensando de mim? Como é que estão as coisas? Eu vou poder voltar lá? Eles vão me aceitar lá ainda? Eles vão ouvir o que eu tenho para dizer? Vão me valorizar? Vão me reconhecer como um servo de Deus? Ele está preocupado com essas coisas. É interessante que parece que é um momento de muito cômodo mesmo, que ele fala, ele está andando, porque parece que resolve, né? Passear parece que resolve. Viajar, estou com um problema, vou viajar. Ou, está estressado, vá pescar, não é assim? Já visto um monte de traseiro de caminhão aí. Está estressado, de carro também, está estressado, vai pescar. Ou seja, sai de perto daquilo ali, vai fazer alguma coisa diferente, que resolve. As coisas se resolvem sozinhas. As coisas
Volta ao normal, é só você dar um tempo aí, vai dar um rolê, vai dar um passeio. Não resolve. Tem coisa que não resolve. Tem coisa que não funciona. Tem coisa que não se conserta apenas com você fugindo dela. Ou você andando mais para frente um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Não vai resolver. E o problema é tão grande que ele fala assim, lutas, enfrentamentos em todos os lugares. Aonde ele passava, estava ali, aquele negócio não está resolvido, vamos fazer o quê? E problema. Pensa bem. Que vida difícil, que situação complicada. Parece que Paulo toda vez que enfia a mão no cesto, toda laranja que ele pega está podre. Todo biscoito que ele busca na sacola está ruído. O ratinho já passou ali antes. Tudo que ele vai fazer está dando errado. E tem um negócio que eu acho maravilhoso, está registrado na Bíblia, que está no verso 5. Luta com os de fora e medo no nosso coração. Medo. Algumas traduções falam lutas externas e lutas internas. Mas é interessante, né? Medo. Sensação ruim. Medo é um sentimento natural para o ser humano e muito bom que tenha medo. É porque temos medo mesmo que os irmãos que estão na galeria, por exemplo, eles quando vão descer, eles vão pela escada, eles não pulam dali de cima, porque eles têm medo. Se não tivesse medo, pulava dali. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é um medo que assim, está incomodando. Não está só preservando a vida dele, mas está incomodando ele. Eu tive medo. Eu tive sensações ruins. Eu tive um negócio esquisito que me atrapalhou, que me paralisou, que me deixou um pouco angustiado, que me deixou sem conseguir fazer as coisas direito. Luta externa, luta interna. Problema com os de fora e problema comigo mesmo. Problema, guerra para enfrentar em volta de mim. Mas eu tinha um negócio dentro de mim que estava me tirando o sossego também. Houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. E isso é muito bom que a Bíblia registre isso para mim e para você. Porque quando a gente pisar nesse terreno, a gente não tem necessidade de se sentir crente fraco, ou uma pessoa esquisita, ou um ser humano frágil demais. A gente pode sim olhar para isso e falar assim, Paulo também sentia isso, eu também sinto. Nós somos iguais, nós temos as mesmas capacidades aí de acerto e de erro também. A gente está nivelado. Isso faz da gente crentes humanos e não supercrentes, que na verdade supercrente é sempre uma coisa fajuta, mentirosa, coisa de alucinação mesmo. Supercrente é tão verdade como o próprio Superman. É uma verdade, daquele jeito. Não existe, só existe na imaginação, só existe no filme, só no cinema. Na vida real, o que a gente encontra é medo. Nós temos medo, nós sentimos medo, nós temos sensações que a gente tem que respirar fundo. Nós ficamos em pânico com algumas decisões que temos que tomar. Nós sofremos. O gatilho que desencadeou tudo isso aqui na vida do apóstolo Paulo foi o fato da igreja de Corinto tratar mal, o rejeitar, xingá-lo de tudo quanto é coisa. Então você pode pensar assim, eu não corro esse risco, porque eu não vou escrever para essa igreja. Eu não vou escrever carta para igreja nenhuma, então para mim isso não vai rolar. Não, vai rolar. Talvez esteja rolando hoje. Talvez esteja acontecendo agora com você. Porque as interações entre nós, elas sempre vão existir. Ninguém vive isoladamente, sozinho e por si mesmo. Ninguém consegue viver bem assim. Todo mundo precisa de alguém, de outras pessoas, de outros movimentos, de outros grupos. E nesse relacionamento, nessa vivência, vai acontecer a hora que a coisa vai dar errado. Você não vai ser tão querido assim. Mas a providência está chegando. Tito, vem aí.
O Tito chega. E eu acredito que Deus providencia realmente solução para a nossa vida nessas horas, em meio à caminhada mesmo. Então, quero chamar a sua atenção para 4 coisas rápidas aqui. Rápidas. É na caminhada que Deus dá para a gente experiências como essa. Tem gente que não vai experimentar medo. Ah, eu nunca tive medo, mas também não saiu do lugar. Não fez nada. Não se envolveu com nada. Não teve disposição de consertar nada perto dele. Não tem coragem de falar com ninguém que isso está errado, essa cadeira tem que chegar um pouquinho para lá, não fala nada, não faz nada. Gente assim realmente nunca vai ter medo, nunca vai ter problema, não vão falar mal dela, por quê? Porque não se envolve com nada. Não vai passar desgosto. Agora, se você quer passar por essa vida aqui, ser útil, ser realmente participante desse planeta, que você está aqui vivendo por um tempo só, você sabe disso, é um período, daqui a pouco não vai ter mais, e quer realmente passar e deixar sua marca de forma positiva, se você quer caminhar de fato, quer estar na jornada, você vai experimentar isso aqui. Só quem está caminhando, quem está andando, quem está na vida, vivendo a vida de fato, corre esse risco. Eu creio que todos nós aqui estamos na caminhada. Nós não vivemos na preguiça. E por isso nós precisamos clamar a providência de Deus para mandar o Tito. Manda o Tito para mim. Manda aquilo que eu preciso para esse momento. Há muita indignação com respeito às nossas posturas, mas se a gente quiser ficar sem ter medo, ficar bem com todo mundo, vamos calar a boca, vamos ficar caladinho, não vamos falar nada para ninguém, não. E vamos aceitar tudo que quiserem enfiar para a nossa goela, aí, nossa boca, garganta abaixo. Vamos arreganhar a boca mesmo e deixar, enfia aí esse monte de lixo. Não vamos fazer nada nessa vida, não vamos tomar postura nenhuma. Mas se a gente quer realmente viver nessa vida de forma prática, reativa, a partir do reino de Deus, da glória para a glória do Senhor, e vivendo como gente que está no caminho, por isso está na caminhada. Ah, meu irmão, minha irmã, não sei se você já sabia disso, espero que sim. Você vai ter que enfrentar a inimizade. Aliás, ou a gente é amigo de Deus ou é amigo do mundo, né? A Bíblia que diz isso. Você vai ter que enfrentar problema e você vai ficar com medo. Porque parece que a briga é injusta, é grande demais. É no suor da militância ali do trabalho que Paulo experimenta lutas com os de fora e medo no coração. Não vai faltar gente para poder levantar a bandeira contra você e contra mim. Agora, se quiser não passar por isso, você não quer passar por isso? Não quero, pastor, eu quero uma vida assim, light. Então não seja um nada. Não seja o pai que você tem que ser, não seja a mãe que você tem que ser. Porque se você for a mãe que você tem que ser, o pai que você tem que ser, você vai ter que enfrentar, às vezes, o bico virado para você, inclusive do seu filho. Que vai ficar contra você. Tem que ter esse medo. Tem que correr esse risco. Você não pode ser tudo que seu filho quer que você seja. Você precisa ser para ele o que ele precisa que você se torne de fato. Então, a escolha. Está aí. O que você quer? Como que você quer viver? Ah, não quero problema. Quero que ninguém fique com raiva de mim. Não aguento esse tipo de coisa. Não tolero. Eu quero é só curtida, só joinha. Então nunca fala nada. Se te perguntar se você gosta de A, você fala que gosta de A. Se perguntar se gosta de B, você fala que gosta do B também. Seja esse negócio aí, meio chuchu, sem gosto. Né? Não faz diferença nenhuma. Desculpa quem gosta de chuchu, porque chuchu para mim é um negócio... A experiência que eu tenho com chuchu é isso, é um negócio sem gosto. Quando você coloca, ele pega gosto dali. É um negócio assim que não faz muita diferença. Pelo amor de Deus, não levanta ninguém aqui, nenhuma nutricionista, para falar que o chuchu é bom, não, porque não é essa a questão, tá? Não estão falando mal da comida, não. O fato é que não quer ter problema, seja um crente chuchu. É uma outra conotação agora para o chuchu, né? Se alguém te chamar na porta de chuchu, você já sabe o que é, não é? Não está te elogiando, não, hein?
Quer viver uma vida de diferença, onde você está sendo colocado e você está sendo... Então, caminha, participa, sua camisa, tenha coragem de expor as ideias que Deus está plantando no seu coração, que Ele está mudando na sua palavra. É no meio da aflição que essas coisas acontecem. A segunda coisa é isso, a gente vai passar por aflição. É lá que Deus providencia livramento para a gente no meio da tormenta. Eu quero experimentar Deus vindo ao meu encontro, mandando algo para me salvar, para me tirar dessa situação ruim. Então, esteja disposto a passar por aflição. Mas eu não quero passar por aflição. Então, você nunca vai ver isso. Tem gente que quer ter umas experiências com Deus, mas não quer passar a outra. Lembra que Daniel foi livre na cova, e não da cova dos leões. Na cova, lá dentro. Os amigos de Daniel foram livres dentro da fornalha. Ali Deus fez um milagre. Eles estavam dispostos a morrer queimados, virar churrasquinho. Porém, Deus os livrou dentro da fornalha. E assim nós temos um monte de gente. Jesus acalmou o mar, porque o pessoal estava passando um aperto tremendo no barco, mas eles estavam dentro do barco, no meio do mar, no meio da tempestade. Agora tem gente que nem entra no barco e... Não quero, eu quero ver o Senhor acalmar o mar, mas você está lá na praia, você nem precisa, pô. Você nem participou de nada, você não mexeu em nada, você não está dentro, você está lá de fora. Entra, participa, esteja disposto a viver a aflição que a vida tem que te dar mesmo. E experimente Deus segurando a sua mão a cada aflição que você enfrentar. Tenha experiências com Deus a partir das necessidades que vão surgindo. Não tenha uma experiência apenas intelectual, que você fica só maquinando, fazendo conta e tal. Tem gente que faz isso, né? Pensa pra caramba, viaja. Que Deus, se eu fizer assim, que Deus aqui, Deus soberano, tal. Mas não entra no barco, nunca participa de nada, não se envolve. Não tem aflição, só tem bons pensamentos. Terceiro, acho interessante essa carência que Paulo manifesta de Tito. E aí eu fico olhando que não tem jeito, né? Nós não somos mesmo, nós não fomos criados para viver uma carreira solo, né? A gente precisa de companheiro, a gente precisa de parceiro, a gente precisa de gente do nosso lado que chega para a gente e fala assim: ei, segue, rapaz, vamos, toma rumo, vamos continuar. A gente precisa de gente na vida, como Tito, que se dispõe a ir lá conversar com o pessoal da igreja e falar: gente, vocês entenderam errado, o homem ama vocês. Quando ele estava falando para não ficar fazendo barulho ali, que barulhada na hora do culto, porque o culto é lugar disso aqui, a gente presta atenção na palavra. Não era para ficar todo mundo correndo e gritando, era isso que ele estava dizendo. Ele não estava brigando com os costumes de vocês, não, ele só estava dizendo que naquele momento não pode, não é legal. Não precisa ficar com raiva dele, ficar jurando de morte agora. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Gente, mas Paulo não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa do Tito. Ele precisa do Tito. O Tito é que é o cara que vai lá fazer esse meio de campo, essa ponte, essa conexão. Nós precisamos também de gente que faça o meio de campo conosco, que nos ajude. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém é bom sozinho. E a igreja só existe do jeito correto quando as pessoas entendem que precisam umas das outras. Aí por isso a gente valoriza a reunião comunitária, porque nós precisamos de fazer. Não é porque aqui, sei lá, nesse lugar aqui tem uma áurea, uns anjos voando aqui agora, tá vendo? Cuidado, está passando, raspando a sua cabeça aí. Não é por causa disso. É porque nós precisamos, de fato, conviver uns com os outros. Precisamos, sabe, aceitar nossa fragilidade, inclusive sermos humildes a ponto de falar: Tito, me ajuda, aparece, Tito. Porque se você não aparecer, eu estou mal, eu estou precisando da sua companhia, da sua amizade. A providência de Deus, ela está chegando, mas ela chega assim. Na caminhada, em meio às aflições, utilizando parceiros, gente que se dispõe nem comprar a briga da gente, mas nos ajudar nas confusões que nós arrumamos. Gente que se dispõe a fazer isso, a cuidar da gente nessas horas aí. É assim que funciona na sua vida também. É ou não é?
Você não precisa de ninguém, não? Precisa ou não precisa? Você é suficiente sozinho na sua casa? Você não precisa de ninguém? Que bom, hein? Poderoso, hein? Poderosa. Super qualquer coisa, só não é crente. Super crente não é, porque crente não existe super. Crente precisa um do outro. Não pode ser carreira solo. Ah, eu sozinho e tal. Não. Não. É ridículo isso. Uma vida cristã divorciada da convivência, da parceria. E Deus é muito bom porque Ele levanta isso. Por último, eu acho interessante demais, para esse texto principalmente. Vamos ler de novo o verso 6, meus irmãos, e a gente vai encerrar aqui a nossa reflexão. O verso 6 diz assim: porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Acho que dá para colocar aí. Dá não? Não tem problema não. Vamos lá. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou. E eu fico maravilhado com isso, porque nós temos uma tendência de achar que as ações de Deus são apenas verdadeiras, poderosas, marcantes, se elas acontecem de uma maneira espetacular para a gente. Se aos nossos olhos ela vem assim. Já contei para vocês aqui do amigo que eu fui pastor dele também. Nós somos colegas de classe e depois eu fui para o seminário, voltei e fui ser pastor dele. E ele vivia dormindo no culto. Aqui não acontece isso. O povo ora. Aqui o povo ora, né, intercede pelo pregador e tal. Mas ele vivia dormindo no culto. E ele é muito meu amigo, eu chegava no final, vou falar o nome, porque vocês não conhecem mesmo, não tem problema. Ele é de uma outra cidade, não é de Carangola, tá, gente? Da grande Carangola, que pouca gente aí conhece, né? Vocês não... Eu falava, Marquinhos, dia pesado hoje, né, meu irmão? E já com os olhos vermelhos, assim, no final do culto, né? Fica para a porta ali e tal. Aí ele, pastor, tal, muita madeira hoje, cortei, olho ardendo, não sei o quê. Falei, mas você podia tentar ficar acordado, meu irmão, que é bom de vez em quando, né? Ah, tal. Não, mas então, você está certo. Aí a gente começava a conversar, ele vinha sempre com uma história assim, pastor, você já viu bola de fogo quando está orando? Não vi não, Marquinhos. Eu estou orando para ver uma bola de fogo. Aí eu falava, miserável, por que não ora para ficar acordado, né? Mas meu amigo, né? Então, pois é, Marquinhos, eu não estou nessa vibe não, eu estou noutra, né? Mas ficou isso aí um tempo, até que um dia ele ficou acordado o culto inteiro. Eu falei, hoje eu consegui fazer o Marquinhos ficar acordado. Dava pulo, tinha hora que eu dava soco no púlpito, vai tentar prender a atenção das pessoas, minha função, né? E não precisou muita coisa, ele ficou acordado. Falei, né? Aquelas leituras que a gente vai fazendo, hoje eu me dei bem, hoje eu estou matando a pau hoje aqui, tá, né? O pessoal está prestando atenção. O Marquinhos está acordado, poxa, acabou. Né? Melhorei como comunicador, então melhorei. Acabou o culto, ele foi embora, não, ficou ali, como sempre, batendo papo e tal, e eufórico. Falei, Marquinhos, você tem um negócio para me contar, fala a verdade, o que é? Eu vi uma bola de fogo, pastor. Eu falei, beleza. Agora eu entendi por que ele ficou acordado o culto inteiro. Ele tinha uma história para me contar. Aí, pensei comigo assim, não vou desfazer da experiência dele, a experiência dele, que bom, que você viu a bola de fogo, você queria tanto, ele falou, agora eu estou orando para ver anjo. Isso não acaba, gente, isso não para, não. Na cabeça dele, experiência com Deus agir de forma poderosa, só acontecia se ele visse uma bola de fogo. E depois da bola de fogo, o anjo. Quando eu encontrar com ele de novo, eu vou perguntar, já viu o anjo? Já, e agora você está pedindo o quê? Aonde você quer chegar? Qual que é o patamar agora? Né? Está subindo para onde? Mas a Bíblia nos mostra nesse texto que Paulo não precisava de bola de fogo. O que ele mais precisava não era ver um anjo, apenas a companhia de um amigo simples, do Tito. O Tito, gente, vocês conhecem o Tito? O Tito, aquele amigo seu, crente, aquele amigo seu que te dá boas ideias,
aquela amiga sua que te ajuda nas suas aflições, aquela pessoa que está ali, que é simples, que não tem nada de extraordinário, ela não é modelo, aquele amigo seu, que ele não é o cara mais bonitão de todo, não, ele é seu amigo, ele é seu parceiro, é o Tito, gente. É só isso que você precisa. Era isso que Paulo precisava. Deus providencia bênção para a vida da gente nas coisas simples. É gente comum, de carne e osso, que ele levanta do seu lado, do meu, para poder nos ajudar na hora da aflição. Você não precisa do que você está achando que você precisa do Tito. Só isso que você precisa. É da providência que Deus faz. É do remédio que Ele manda. E a gente tem a tendência de achar que, assim, só se mandar um negócio grande. Então, se chegar uma coisa absurda, eu estou querendo, Deus, providencia, que eu estou angustiado. Aí você vê o céu abrindo, o cavalo correndo. Então, não precisa disso. Precisa só de uma pessoa chegar do seu lado e te ouvir. E conversar com você. E você ter coragem de assumir a sua limitação. Você não é grande igual você acha que é. Você é sensível como todo mundo. Ah, o grande apóstolo Paulo. Paulinho, gente. Paulinho, machucado agora aí. Ó. Sofrendo, não conseguia nem pregar direito por causa do que falaram dele. E você, se tiver coragem de fazer igual o Paulo, falar, eu preciso de você, Tito, eu estou precisando conversar com você. E assumir essa limitação, essa fraqueza, sabe, essa dependência. Deus levanta gente para poder te abençoar. Pode ter certeza, não falta Tito na vida da gente. O que falta na nossa vida é a disposição para a gente reconhecer que precisa do outro. Que a gente é bom quando está junto, porque sozinho a gente é só garganta. Nós somos, bom de gogó. Sozinho a gente faz, acontece, esperneia. Mas no fundo, todos nós de vez em quando precisamos de um ombro para chorar. Precisamos de um amigo para poder confessar as coisas que nós fizemos, que a gente ficou na dúvida se fez bem feito ou não. Depois você leia com calma a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai deixar isso claro, ele fala assim, eu fiz, vocês ficaram assim. No princípio, Paulo está dizendo, no princípio eu até achei que eu tinha sido assim, pesei a mão demais, mas depois eu vi que não. Paulo chega a duvidar das ações dele, que se ele tivesse feito certo ou não. É natural isso. E a gente pode fazer isso também. Não tem nada de pecaminoso e nem de demonstrar esse tipo de limitação faz com que a gente dependa mais de Deus. Eu fico maravilhado quando a Bíblia mostra, porém Deus que anima os desanimados, nos animou. Não com a chegada de um anjo com espada de fogo, ou com uma banda tocando um monte de coisa, ou com um pastor superpoderoso que põe a mão nos outros e derruba, não. Com a chegada do Tito, só isso. Que ia conversar com ele. De repente, você ainda não foi curado de alguns traumas e medos que você está insistindo em ficar angustiado com eles, porque você ainda não abriu o coração para receber o Tito. Você está correndo atrás de coisa grande demais. Você acha que a solução está fora. A solução é grande, a solução depende de dinheiro, a solução depende de influência, a solução depende de política, a solução não depende de nada disso. O que você e eu precisamos é Jesus Cristo, e aquilo que Ele nos manda. Aqueles que vêm enviados por Jesus, é isso que eu preciso, é isso que você precisa. O que você precisa é só mais um crente, simples igual você, comedor de arroz e feijão, tanto quanto você é, que esteja disposto a caminhar do seu lado e ser um suporte na sua vida, em colocar-se debaixo do seu ombro e falar assim, não, eu te carrego, você está fraco, mas eu te levo. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Então, a provisão está chegando. E a provisão está chegando de várias maneiras. Sabe uma coisa interessante? É que a gente já parte para um outro momento do nosso culto, é que Deus providencia isso até na liderança da igreja. Na nossa igreja, e aqui a gente, como eu disse, nós estamos mudando de canal aqui, na nossa igreja a gente aprende desde sempre, e é difícil viver o contrário disso, que nós precisamos de mais do que uma pessoa. Um ser humano sozinho não é suficiente. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, de tempo em tempo, elege oficiais, homens que são selecionados pela igreja, a igreja que escolhe para poder servir
ao grupo todo, para ser Tito, tipos de um Tito na vida. Gente que se dispõe a fazer esse trabalho de conexão, de ponte, de ligamento, de parceria, para incentivar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. E na nossa igreja isso acontece de duas maneiras, com ministérios ordenados. Existem outras formas que Deus usa, mas com os ministérios ordenados, Deus coloca presbíteros e diáconos. Presbíteros, como eu sou, no caso, presbítero docente, com os outros presbíteros regentes, formamos um conselho e a gente se comunica, conversa, um se apoia no outro. Um estimula o outro, um cuida do outro, um ajuda o outro a apagar o fogo que levantou, às vezes, a mão que pesou demais. E ainda diáconos, homens que zelam pelo bem andamento da igreja, pelo recolhimento dos dízimos, das ofertas, são homens responsáveis por mexer e cuidar do dinheiro que a igreja recebe para que ela funcione com tudo que ela tem e assista outras pessoas fora dela também. Deus faz isso. Há quem diga que não precise disso. Paulo precisava de Tito. A igreja presbiteriana nunca duvidou que, no seu quadro de oficiais, todos devem ser Tito, devem ser como Tito, devem cuidar de ser parceiro, de caminhar junto, sabe, viver as aflições abraçados e se tornar na vida do outro a solução, a providência de Deus que aquele irmão precisava. Nós tivemos no dia 20, no dia 13, eu no dia 20, duas eleições. No dia 20 tivemos eleições do mês passado, né? Presbíteros e para diáconos. E a igreja manifestou a sua vontade, manifestou o seu desejo, que eu creio todos oraram por isso e fizeram ali. E nesse dia, nós elegemos 4 presbíteros e 4 diáconos. Eu quero chamar os 3 presbíteros, que já são presbíteros da igreja, para virem aqui à frente. Eles vão reafirmar o compromisso deles com a igreja, com vocês, nesse instante. Eles foram reeleitos. E, a partir de hoje, começa um novo mandato, um novo tempo de serviço a essa igreja. Os mandatos na igreja presbiteriana são de 5 anos, tanto para diácono quanto para presbítero. Então, por isso que isso não acontece sempre, isso acontece bem esporadicamente, bem de tempo em tempo, porque duram 5 anos os oficiais da igreja. Tá? Esses irmãos foram eleitos presbíteros, ou foram, na verdade, esses aqui foram reeleitos. O que foi eleito, daqui a pouco a gente vai chamar. Tá bom? Tem presbítero com a gente aqui que está em disponibilidade. O nosso irmão Antônio Ronaldo, ele se tornou membro da igreja agora recentemente, ele era presbítero lá na igreja de Guarapari. Tem mais alguém que já... Então, estou sabendo que o Vinícius, irmão da Sinara, está aí. Tá aqui. E ele era... Hã? Ele é presbítero? Então, tá bom. Vem aqui para frente com a gente, por favor. Tá lá. Ah, é aquele pessoal que estava te cercando lá. Estou brincando, eu brinquei com ele. Tá joia. Os 2, né? Eles são presbíteros, né? Na nossa igreja, meus irmãos, presbiteriano do Brasil, quem é eleito presbítero nunca mais deixa de ser presbítero. Ele pode não ser reeleito, ele deixa de ser presbítero daquela igreja, mas ele fica em disponibilidade. Tá? No caso do Ronaldo, ele mudou para cá, para Vila Velha, e aí ele ficou em disponibilidade. Encerra lá o mandato dele por causa disso. Eu quero perguntar para Daniel, Gustavo e Sr. Édio, se os irmãos continuam dispostos a servir a Jesus Cristo, sempre firmados na sua santa e bendita palavra, única regra de fé e prática para a nossa vida. Sim, meus irmãos? E continuam também dispostos a servir a Deus, como eu já falei, nesta igreja, como representantes desse povo que está aqui, que escolheu vocês para representá-los. Sim, meus irmãos? Pergunto também para a igreja. A igreja reassume o compromisso de
honrar e zelar e orar pelas vidas dos irmãos Édio, Gustavo, Daniel, que são presbíteros, são pessoas que lideram a nossa igreja. Sim, meus irmãos. Os irmãos se comprometem, então, em que, durante este período, que Deus levantou esses irmãos para servir a Igreja Presbiteriana de Itaparica, vocês vão fazer o possível para que eles façam isso na dependência do Senhor e com respeito de cada um de vocês. Sim, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, então. Nós vamos fazer a investidura, é assim que fala o nome que se dá na vida dos irmãos Édio, Gustavo e Daniel, nesse instante. Vou pedir para os irmãos presbíteros aqui virarem para o lado deles também, a gente vai impor as mãos sobre eles e vamos declarar investidos. Depois vocês continuem por aqui, tá? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é com alegria no coração e com um santo temor que nós investimos nos seus cargos, os presbíteros Daniel, Gustavo e Édio, para continuarem servindo a Ti, a Igreja do Senhor, através da Igreja de Itaparica. Que eles continuem sendo zelosos, cuidadosos, dedicados e dependentes do Senhor nessa santa função, possam receber do Senhor sempre o cuidado, que não falte para a vida de nenhum deles a figura de Tito, gente que caminha do lado, que ouve, que ajuda, que auxilia, que participa da vida, que eles não desistam nunca da caminhada, da vida na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo e que nós fazemos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Também, no mesmo dia, dia 20 de maio, foi eleito presbítero ou diácono Marcos Vinícius Xavier. Vou chamá-lo aqui à frente e ele vai fazer o juramento diante da igreja. E aqui os irmãos presbíteros vão estar junto conosco. Fica mais no meio aqui. Eu quero perguntar para você, Marcos, se essa eleição feita no dia 20, você entende que é a vontade de Deus para a sua vida e você promete, então, diante de Deus, diante dessas testemunhas aqui, a exercer com toda fidelidade, dedicação, o exercício do presbiterato aqui nessa igreja. Sim, meu irmão. O irmão ainda entende que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, é a única regra de fé e prática, e por isso é a ela que você deve sempre recorrer para buscar fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Sim, meu irmão. Promete também, como oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, obedecer e zelar pelos símbolos de fé da igreja, que são a Confissão de Fé de Westminster e os nossos manuais ali de funcionamento, que tem a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina. Promete se submeter e defender esses manuais. Sim. Eu quero perguntar para a igreja também. A igreja elegeu o nosso irmão Marcos Vinícius, presbítero. Os irmãos se comprometem na presença do Senhor Deus a orar por ele e caminhar com ele nesse trabalho, no desenvolvimento dessa tarefa. Sim, meus irmãos. Os irmãos prometem honrar o Marcos Vinícius como oficial, como presbítero dessa igreja. Sim. Prometem que vão caminhar com ele e ouvi-lo e ser submisso a ele enquanto ele estiver fiel à Bíblia. Enquanto ele for bíblico, os irmãos vão estar submissos à palavra do nosso irmão. Sim, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que o Marcos Vinícius se ajoelhe, por favor. Vamos... Pai querido, a sua santa
vontade é maravilhosa, o Senhor é capaz de fazer coisas grandes demais. Por causa do Senhor, nós chegamos a lugares onde não almejávamos e somos capazes de fazer coisas que não temos condição de fazer sozinhos. Por isso te damos graças, Senhor, pela vida que o Senhor levantou nessa noite, está sendo ordenada como presbítero, a vida do Marcos Vinícius, que já tem se dedicado ao Senhor e colocado a sua vida na sua presença, e se colocou à disposição desta igreja também para servir nesse cargo que o Senhor vai capacitá-lo e vai fortalecê-lo. Louvamos o teu nome, ó Pai. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, com essa imposição de mãos, o declaramos ordenado e investido no seu cargo para cumprir o seu mandato de presbítero aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica. Louvamos o teu nome por causa disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Marcos Vinícius vai receber a desta de comunhão dos irmãos do conselho, dos irmãos presbíteros que estão conosco aqui. E vai ficar aqui à frente, já é presbítero da igreja de agora em diante. Eu quero convidar os irmãos que foram eleitos diáconos. Nós tivemos uma eleição também para diáconos, e tivemos 4 irmãos sendo eleitos diáconos aqui. Lucas, Wallace, Bernardo e Murilo. Eles, por favor, venham aqui à frente. Eles também vão fazer um juramento diante da igreja. A igreja pode sentar. Hoje está igual a academia, né? Levanta, senta, levanta. Você... Alguém vai falar comigo na porta. Ainda bem que isso acontece de 5 em 5 anos, né? Os irmãos diáconos, por favor, fica aqui na frente. Fica na frente aqui, para a igreja vê-los bem. Pode ficar na minha frente aí, pode ficar aí na frente. Se fizer alguma coisa errada, a gente chuta vocês. Não, fica aí na frente. Não tem problema não, eu fico aqui de lado. Esses irmãos foram eleitos diáconos, irmãos. É uma coisa maravilhosa, a gente se dispondo a servir na igreja. Tá? Eu costumo falar com as pessoas em particular, eu vou abrir isso para a igreja toda hoje. Eu falei com todos os que foram candidatos aqui da igreja, que é um privilégio ser eleito na igreja, né? É uma coisa bacana. Mas para aqueles que foram candidatos a presbítero, eu falei, olha, se for eleito é uma bênção. Se não for eleito, são 2. Aí depois o Marcos Vinícius vai me contar se eu estava certo ou se eu estava errado. Daqui a um tempo ele me fala. Ser eleito é uma bênção. Se não for, são 2. Mas os irmãos que foram eleitos diáconos, aí a tendência é porque o pessoal pensa que diácono é inferior, é pior. Não é. É oficial da igreja tanto quanto. A igreja precisa que esses irmãos estejam dispostos, de fato, a servir a igreja, a abençoar a vida dos irmãos com seus dons, seus talentos e com o chamado para o diaconato, que é um chamado também especial, que observa uma área da igreja que, se a gente não tiver a presença e o trabalho deles, a gente não consegue fazer. Os irmãos se lembram muito bem. A igreja está crescendo e, de repente, algumas confusões, e os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo de Deus, foram escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. Não é qualquer gente que pode ser diácono, não. É gente cheia do Espírito Santo. Para poder ajudar na separação, o serviço das mesas, porque havia uma confusão. Se não aparecesse isso, a palavra, a pregação seria prejudicada. Então, são homens que Deus chamou para um negócio muito importante, por mais que pareça, para alguns, que é um cargo inferior. Não é. É um oficial da igreja, tem a mesma responsabilidade, vai fazer o mesmo juramento que os presbíteros fizeram, que eu fiz quando fui ordenado também. É a mesma coisa. Você trabalha só numa outra parte do campo, mas está jogando no mesmo time e tentando fazer gol do mesmo jeito que todos nós. São parceiros de caminhada. Aí nós vamos fazer pergunta para vocês. Lucas, Murilo, Bernardo, Wallace, os irmãos assumem, né, a partir dessa data, o compromisso de servir a igreja de presbiteriana de Itaparica como diáconos e atender e buscar resolver todas as necessidades que essa igreja tem. Sim, meus irmãos. Continuam assumindo o compromisso de ser gente que crê e obedece aquilo que a Bíblia diz, em primeiro lugar, sim. Os irmãos se comprometem também em, como oficiais da Igreja Presbiteriana de Itaparica, igreja que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, se manterem fiéis e defender a confissão de fé,
os símbolos, né, de fé, que são confissão de fé, catecismos, menor e maior, e também serem obedientes no cumprimento da Constituição e do Código de Disciplina da Igreja, meus irmãos, sim? Se comprometem em se submeter a isso. Prometem também diante de Deus e da Igreja que vão zelar por seus cargos e fazer isso para a glória de Deus em primeiro lugar? Sim? Quero perguntar para a Igreja, meus irmãos, nessa noite, os irmãos assumem também um compromisso diante de Deus de zelar por esses irmãos aqui que assumem uma postura totalmente diferente agora na igreja, é um compromisso maior de serviço, não é um compromisso de crescimento assim visual, mas de serviço, de trabalho, de botar mais a mão na massa. Os irmãos da igreja, a Igreja Presbiteriana de Itaparica, se compromete a orar e sustentar esses irmãos com a oração e com o carinho, o cuidado, o testemunho, o conselho de vocês, sim, meus irmãos? Se comprometem também em serem obedientes, respeitar cada um desses diáconos e dos outros que já temos, no caso hoje, desses aqui, respeitá-los enquanto esses se mantiverem fiéis e submissos à palavra de Deus, sim, meus irmãos? Sim, amém. Deus nos abençoe. Eu vou pedir para vocês ficarem de joelhos também, e aí todos nós agora vamos orar por cada um de vocês e fazer a ordenação de vocês. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é para a Tua glória que a igreja submissa ao Teu Espírito escolheu esses irmãos. Eles são um presente do Senhor para essa igreja, e o Senhor é o Deus deles, que vai guiar o coração deles também na tarefa que eles assumem de hoje em diante, como diáconos, como pessoas que vão cuidar do bom funcionamento do culto, da arrecadação das ofertas, do cuidado aos necessitados. Graças te damos, Senhor, pela vida deles, e porque eles receberam esse chamado de Ti, que foi comprovado através da igreja. Graças te damos. São pessoas especiais, gente que te ama, gente que realmente gosta do Senhor e gosta de servir o Senhor aonde o Senhor manda. Louvado seja o Teu nome. E assim nós declaramos ordenados e devidamente empossados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os irmãos Lucas, Murilo, Bernardo e Wallace, para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. São bem-vindos, vão receber o abraço e o aperto de mão do conselho. Eu vou pedir ao nosso irmão Antônio Ronaldo que faça uma oração agora pela vida de cada um, e depois eles vão poder se assentar. Oremos, irmãos. Pai eterno, soberano Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque pela Tua imensa graça e misericórdia, o Senhor nos resgatou, Pai, nos ajuntou aqui como igreja, Pai, como rebanho para servir o Teu nome, glorificar o Teu nome neste local, Pai eterno. Te louvamos pela vida dessas pessoas que ouviram o Teu chamado, Pai, e se dispuseram, Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Capacita os Teus servos, Senhor, para estar diante da Tua igreja, Pai, organizando, conduzindo a Tua obra, Pai, acolhendo, Pai, aqueles que chegarem, Senhor, estando, Pai, disciplinando, orientando em cada momento a vida de cada um da Tua igreja, Pai. Que eles sejam bênção, Pai, sejam canais do Teu Santo Espírito para a vida dessa igreja. Que esse rebanho se sinta acolhido e protegido pelos seus oficiais, Pai amado. E que sejam parceiros do seu pastor para juntos, Senhor, desenvolver a Tua obra nesse local. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Na verdade, eu vou pedir para vocês irem lá para a porta e receber o cumprimento da igreja hoje, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar uma carona aqui no presbítero Vinícius ainda. Podem ir lá para a porta, eu vou deixar vocês lá no jeito. A gente já está terminando, meus irmãos, aqui. Tem algum aviso inadiável? Se tiver, vamos dar de uma vez. Depois eu vou aproveitar a carona do presbítero Vinícius, que é de
Afonso Cláudio, eu já ia falar Alfredo Chaves, eu não sei por que eu confundo. De Afonso Cláudio, que ele vai orar e vai terminar o nosso culto, que eu vou lá para a porta cumprimentar os irmãos também, vamos poder fazer isso, tá? Estudar é legal, curso online, já tem um curso lá à disposição. Meus irmãos, foi inaugurado, semana passada a Marília fez aqui a apresentação desse ministério. Você pode entrar lá, nós vamos divulgar isso mais vezes agora no WhatsApp, no Facebook da igreja. E qualquer dúvida que surgir, que é natural que surja, você pode ir conversando, principalmente com a Marília, que a Marília que está entendida disso aí, mas a gente tenta ajudar também. Mas acesse o site, cursos que você vai poder fazer pelo celular, pelo seu computador, e alguns vão ter uma taxa ali pequena de R$15, que é diretamente direcionada para missões, nada para a igreja. A Marília está fazendo isso gratuitamente também, é só para a gente recolher, arrecadar, juntar fundos, dinheiro para trabalho missionário fora daqui, tá bom? E você vai ter muita coisa ali no site. Entra lá que você vai ver um monte de coisa e muita coisa ainda vai chegar ainda. A sua participação é muito importante. Estudar é legal, tem um H ali no meio, tá? Então você fica atento para isso. Se tiver dúvida, a gente vai postar depois o link, você vai poder ver isso, tá? Meus irmãos, um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, um privilégio presenciar aquilo que está acontecendo na nossa igreja. Aos nossos visitantes, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação com a gente. O que nós esperamos é que você tenha se sentido tão bem aqui, que volte outras vezes, volte de novo, e que não, antes de querer se tornar membro da igreja, que se torne nosso amigo aqui, se torne gente nossa aqui. Nós estamos abertos como igreja a ser uma grande família e abençoar a sua vida. Que Deus queira isso para você, e você aceite isso de bom grado, esse presente que Ele tem para te dar. Amém, meus irmãos? Vou pedir o presbítero Vinícius para orar, ele vai encerrar o culto com a oração dele, eu vou lá para a porta cumprimentar os irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Que apesar da Tua grandeza, meu Deus, e da Tua glória, o Senhor se importa conosco, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, pelos oficiais aqui eleitos, meu Deus, e que eles possam, meu Pai, ter coragem ao falar da palavra do Senhor, não somente eles, meu Deus, mas toda a Tua igreja aqui. Eu me lembro dessa igreja, meu Deus, ainda como uma tenda, Senhor Deus, e agora eu vejo esse templo construído aqui, bem distribuído, e eu agradeço ao Senhor por isso, meu Pai. Eu agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas capacitadas, meu Deus, para servir ao Senhor e para trabalhar em Tua obra. Que essa igreja, meu Deus, não seja omissa em suas obrigações, não somente os seus oficiais, mas todos os seus membros. Que eles possam ter coragem para anunciar e proclamar o Evangelho Santo do Senhor, meu Deus. Que eles não usem o silêncio, meu Deus, como uma máscara de sabedoria, fazendo, Senhor Deus, do silêncio a arma, uma estratégia de omissão, mas que eles possam, meu Deus, se empenhar na palavra do Senhor e na anunciação do santo evangelho do Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, meu Deus, com todas as Tuas bênçãos. Que o Senhor levante aqui cada vez mais pessoas capacitadas a Te servir, meu Deus, e que o Senhor nos abençoe a todos, meu Pai, com a Tua graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.